Bom, pessoal, então continuando aí com a nossa validação, né? A gente já adicionou aí um feedback visual para os campos, mas ainda falta dizer para o usuário qual o erro, né? O que está acontecendo aqui, o que deu errado, certo? Bom, tem várias formas de a gente fazer isso. Vamos fazer de uma forma bem simples, que é adicionando uma mensagem aqui no finalzinho do nosso formulário, né? Antes aqui dos botões, certo? Bom, vamos lá então. Primeiro a gente vai criar essa mensagem, certo? Vamos lá no Bootstrap. O Bootstrap tem alguns componentes aqui que podem nos ajudar. Por exemplo, o alerta. Alerta é uma mensagenzinha de texto desse tipo aqui que a gente pode usar. Então a gente vai usar uma div com a classe alerta, alert danger, né, que seria o vermelhinho, para mostrar que ocorreu um erro. Então eu vou pegar esse exemplo aqui e vou adicionar aqui no nosso HTML, certo? Logo aqui abaixo, logo aqui acima dos botões, na verdade. Então eu vou adicionar aqui mais uma coluna, div 12, e vou adicionar aqui dentro o meu alerta, tá? Vamos salvar aqui e vamos ver o resultado aqui no formulário. Tá aqui, ó. Só que tá errado, não é o sucesso, é o danger. Vai ficar em vermelho. Então tá aqui, ó. E aqui a gente vai ter a nossa mensagem de erro, certo? Bom, pessoal, mas que mensagem vai ser mostrada aqui, né? Então a gente vai ter que definir qual é a mensagem de erro que vai ser mostrada, certo? E vai ter que definir quando isso aqui vai ser exibido e quando não vai ser exibido, tá? Vamos começar pensando nas mensagens, tá? A gente pode vir aqui dentro da nossa funçãozinha aqui de validação. Vamos criar aqui uma nova variável chamada mensagem de erro. Ou vamos chamar só de erro, vai ficar dando nome tão grande não. Por padrão, vamos deixar ela aqui como falso, tá? E aqui dentro das validações aqui, nós vamos modificar o valor dela conforme necessário. Ou melhor, né? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar ela aqui como uma string em branco, tá? Já que ela vai ser uma string, não vamos ficar modificando muito os valores. Até porque aqui dentro, agora, a gente pode ir adicionando, né, novas mensagens ao erro. Então, a gente pode vir aqui e colocar, por exemplo, erro igual o nome do evento é obrigatório. Aqui dentro, na próxima validação aqui, a gente vai colocar assim, por favor, não, a data do evento é obrigatória e deve estar no futuro. Vou colocar desse jeito. Não é a mensagem mais bonita do mundo, mas resolve por aqui. Certo? Então essas são as duas mensagens que nós vamos querer exibir, tá? Quando que a gente vai exibir essas mensagens? A gente vai exibir, né, quando tiver algum erro. Então, aqui embaixo, pessoal, eu vou fazer assim, ó, if validação ok, né? Not validação ok, na verdade. Se isso aqui for falso, então, né, nesse caso eu vou ter alguma mensagem de erro para exibir, tá? E aqui dentro eu vou colocar o código para exibir essa mensagem de erro, tá? Primeira coisa que a gente precisa para exibir é ter uma referência para aquela div ali onde está a mensagem de erro, tá? Então, na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa div de cima, não, vamos com essa aqui mesmo, a div de dentro, e vamos colocar um ID nela. Vou chamar ela de mensagem erro, certo? Então, essa div aqui vai ter esse ID mensagem erro. E aqui no comecinho a gente vai colocar uma referência para ela, var div mensagem erro igual document.getElementById mensagem erro, certo? Então aqui a gente vai ter a referência para aquela nossa div,
tá? E agora, pessoal, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa modificar o texto que está dentro dessa div de acordo com o erro que ocorreu. Como que a gente vai fazer isso, pessoal? Eu vou pegar essa referência aqui, div mensagem de erro, e aqui, pessoal, a gente tem uma propriedade chamada innerText, tá? Esse é o texto que está dentro da div, né? Dentro do elemento HTML, tá? Eu vou pegar esse innerText e vou fazer innerText igual a erro, ou seja, ele é igual à mensagem de erro. Tá? Com isso, a gente vai modificar a mensagem que está sendo exibida. Por exemplo, eu vou vir aqui no novo evento, vou clicar em salvar, ó, atualmente está aquele mensagem de erro, cliquei em salvar, a data do evento é obrigatória e deve estar no futuro. Então, com isso, a gente consegue alterar a mensagem. Aqui agora a gente já vê também que tem alguns probleminhas para resolver. Tá? Por quê? Porque aqui eu só estou exibindo um dos erros, que na verdade foi o último erro que ocorreu, né? Eu entro nesses dois ifs, aqui eu seto o erro como o nome do evento é obrigatório. Depois, quando eu vier aqui a data também for inválida, eu vou definir erro como a data do evento é obrigatório deve estar no futuro, e isso vai sobrescrever essa mensagem. Então, a gente tem que pensar numa forma aí de juntar as duas mensagens, certo? Tá? E outra coisa que a gente vai precisar fazer é, por padrão, né, esse campo ele não tem que ser exibido, tá? Ele só vai ser exibido quando houver um erro, quando a gente clicar em salvar e houver um erro para ser exibido, tá? Então a gente vai resolver essas duas questões. Então a primeira questão, como não sobrescrever as mensagens de erro, tá? Eu tenho várias formas de fazer isso, tá? Algumas mais sofisticadas, mas aqui a nossa método é bem simples, eu só tenho dois lugares onde eu estou definindo os erros, tá? Então o que que eu vou fazer, pessoal? Aqui, quando eu estou definindo o segundo erro, eu simplesmente vou verificar se já tem alguma coisa lá no erro e se tiver, eu concateno as mensagens, tá? E aí coloco algum separadorzinho entre elas. Como assim? Se eu vier aqui, ó, vou fazer assim, if erro.length maior do que zero, ou seja, o erro não é uma string em branco, não é um texto em branco. Ele já tem alguma coisa lá. Então, eu vou fazer erro mais igual. E aí vamos colocar aqui no caso uma vírgula espaço, certo? Ou só o espaço, não, vírgula espaço mesmo. E aqui no erro, ao invés de simplesmente sobrescrever, eu também vou colocar esse mais igual, ou seja, eu estou concatenando, né? Adicionando. Esse mais igual, pessoal, é a mesma coisa de fazer assim, ó, erro igual a erro, o que tem no erro mais o que está na frente. O sinalzinho de adição, né, no JavaScript, ele concatena as strings, né, quando os operandos são strings, tá? Então, mais igual, data do evento obrigatório. Vamos ver como vai ficar? Acho que não vai ficar a coisa mais bonita do mundo. Ó, na verdade, nem um pouco, né? Mas, pelo menos a gente não está perdendo as mensagens. Tá? Uma forma de melhorar isso aqui seria colocar, por exemplo, uma quebra de linha aqui na frente, colocar um break, né? Um elemento do tipo BR. Vamos tentar fazer isso e vamos ver o resultado. Eu vou vir aqui, ao invés de colocar essa vírgula, eu vou colocar um elemento BR. Vou vir aqui, vou clicar no salvar e olha só, que estranho. Ele está exibindo o BR ao invés de quebrar a linha. Por que isso, pessoal? Porque aqui, ó, quando eu estou definindo, né, o que vai dentro dessa div, eu estou definindo a propriedade innerText, ou texto interno. E aí ele vai interpretar esse BR aqui como texto, tá? Isso é um mecanismo de segurança, tá, que a gente tem. Quando eu defino alguma coisa na propriedade innerText, ele trata aquilo como texto, mesmo que eu tenha elementos HTML ali dentro. Tá? Por quê? Vamos supor que eu estou pegando para colocar aqui algo que o usuário digitou, sei lá, um post, um comentário num blog. E aí eu vou definir com esse innerText. E aí o usuário, por exemplo, entra com um script lá naquele comentário para redirecionar
a página para um outro site. E aí, com isso, né, a gente tem uma falha de segurança, né, um script injection. O usuário está inserindo, né, injetando um script na nossa página que vai fazer alguma coisa, né, vai levar o nosso usuário para outro site, instalar um vírus, sei lá, alguma coisa do tipo. Então, quando a gente usa inner text, a gente está evitando que o que quer que tenha aqui dentro, no caso aqui desse erro, seja interpretado como HTML, tá? Porém, aqui, como a gente está, essas duas strings, né, são definidas por nós, não são coisas obtidas do usuário, a gente pode usar aqui uma propriedade diferente, que é a propriedade inner HTML, tá? Quando eu faço isso, o navegador vai interpretar o texto que está aqui no erro como um texto que pode conter elementos HTML. E aí, nesse caso, ele deve exibir corretamente a quebra de linha, o BR. Vamos ver? Vou clicar aqui em novo evento, vou clicar em salvar, e agora sim, ó, cada um numa linha. Melhor, certo? Pessoal, agora para finalizar aqui a nossa validação, a gente precisa, primeiro, né, essa mensagem de erro não tem que ser exibida quando a gente acabou de abrir o formulário, porque não tem erro nenhum, né? Só vai ser exibida quando clicar em salvar e houver erro, né? Se não houver erro nenhum, ela também não tem que ser exibida. Então, vamos modificar o nosso código aí para que ela não seja exibida, certo? Como que a gente vai fazer isso, pessoal? Para ela não ser exibida por padrão, é bem simples, né? Da mesma forma que a gente fez aqui com o nosso formulário, que a gente colocou aqui a propriedade denone, né? Display none, a classe denone, desculpa, que define, né, a propriedade CSS display como none, a gente vai colocar aqui na mensagem de erro, tá? Então a gente vai vir aqui nas classes e vai colocar aqui, ó, denone. Vamos ver o resultado. Cliquei aqui em novo evento, ó, não está aqui, certo? Bom, agora quando eu clicar em salvar, ela tem que ser exibida. No caso aqui também não foi exibida, não está certo. Então vamos fazer com que ela seja exibida. Então a gente vai pegar aqui a mensagem de erro, né? E quando nós definirmos aqui o texto, a gente também vai pegar aqui div mensagem de erro, ponto class list, remove. Nesse caso aqui a gente quer exibir, a gente vai remover a propriedade denone, certo? Então vou vir aqui, novo evento, vou colocar aqui salvar e ela foi exibida, certo? Agora a gente tem que fazer o contrário. Se eu preencher aqui, né, se eu salvar agora, ele vai só atualizar, tá certinho. Se eu preencher aqui com algum valor válido, nesse caso aí ele tem que sumir com a mensagem, porque agora eu já não tenho mais nenhum erro, certo? Então, para isso também basta que nós venhamos aqui, adicionemos um else, né? Caso não haja nenhum erro de validação, nós vamos adicionar a propriedade denone, classe denone, certo? Então, ó, novo evento, cliquei em salvar, erro foi exibido. Coloquei aqui, preenchi com alguma coisa válida, salvei, o erro está oculto. Certo, pessoal? Bem simples. Agora a gente já tem aí, né, uma validação aí mais adequada para o usuário, certo? Pessoal, agora que a gente já tem a validação, né, eu quero deixar aí um desafio aí para vocês para a próxima aula. Nada muito complicado, tá? Seguinte, o que está acontecendo aqui que não está legal? Eu preenchi aqui meu formulário, deixei ele pela metade, não quero mais adicionar o evento, vou clicar aqui no cancelar. Cliquei no cancelar, sumiu meu formulário. Mas se eu vier aqui agora de novo e clicar no novo evento, poxa, o erro ainda está aqui, o preenchimento ainda está aqui, tá? Então o que eu quero que vocês façam? Eu quero que quando a gente clicar no cancelar, pessoal, que vocês limpem o formulário, resetem, tá? De que forma? Vocês vão remover qualquer propriedade isInvalid, né, que tiver aqui, tá? Então, os dois campos vão ficar sem a borda vermelha,
tá? Vocês vão remover o valor que tiver aqui, então se tiver alguma coisa preenchida no nome do evento, vocês vão ter que remover, tá? Como que vocês fazem isso? Da mesma forma que você obtém aqui o value, você pode definir o value como um valor em branco, por exemplo, ou como um valor nulo, tá? E vocês vão também sumir aqui, né, com a caixa com a mensagem de erro, tá? E aí sim, o formulário some. Para quê? Para que quando eu clicar novamente aqui no novo evento, isso não apareça, né, dessa forma, apareça como se fosse aqui a página recém-carregada, tudo limpinho, tá? Então, esse é o exercício para a próxima semana, tá? Para a próxima aula. Vocês vão adicionar, aqui a gente tem o botão cancelar, né? Vocês vão adicionar essa propriedade no onClick, né? No caso, lá no listener, do botão cancelar. Então, quando o usuário clicar no cancelar, né? Hoje a gente tem o ocultar novo evento. Cadê aqui? A gente tem o ocultar novo evento. Aqui dentro, você também vai fazer toda a limpeza, né, do formulário. Remover aqui os is invalid, adicionar o denone na mensagem de erro e remover os valores do nome e da data do evento, tá? Nada muito complicado. Já dei metade do caminho aí para vocês resolverem o exercício, tá? E aí na próxima aula a gente faz a inserção aí dos eventos na nossa lista. Até mais!